Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabio, obrigado. Ok, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 8 de junho de 2021. Antes do intervalo, nós fizemos o julgamento do item 117 da pauta, do contribuinte Anastácio José Batista. A turma, por maioria, decidiu, então, converter o julgamento de diligência para que a Receita Federal instrua os autos com informações e documentos solicitados. Eu dei uma verificada no processo 118, que é um repetitivo desse, e vi que a decisão proferida no paradigma vai ser aplicável ao repetitivo. Só na questão da decadência, no repetitivo não há decadência, tendo ou não pagamento antecipado, não há decadência. Então, a diligência não precisará, no repetitivo, a Receita não precisará trazer informações quanto a pagamento. Mas com relação à tela do CIPT, que está sendo pedida no item 117, vai ser necessário no repetitivo. Então, a mutatis mutandis, vamos dizer assim, a resolução vai se aplicar no repetitivo. Então, no item 118, eu vou consignar apenas que a decisão proferida no item 117 vai ser aplicada no item 118. Que é aquela que eu li antes do intervalo, ok? Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que na dirigência da Secretaria da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução, vencido o conselheiro Luiz, que rejeitou a conversão do julgamento de diligência, designado para regir o voto vencedor o conselheiro Gregório. Agora vamos passar para o item 121 da pauta. Os itens 119 e 120 já foram objeto de julgamento. Em relação a eles, houve pedido de sustentação oral. Agora vamos para o item 121 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. É um item que está já há um bom tempo na nossa pauta, desde outubro, né, do ano passado. Item 121 do contribuinte Eduardo Olímpio Machado Neto. Eduardo Olímpio Machado Neto, item 121 de relatoria da conselheira Renata. Renata, se você puder fazer um resumo do voto, relatório, puder ir direto para o voto e fazer um resumo, a gente agradece, tá? Pode começar, Renata. Eu vou direto para o voto, tá? O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que dele conheço. Conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi interposto de decisão que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra o lançamento de TR do exercício de 2003, mantendo a glosa de área de preservação permanente de 500 hectares, declarada pelo contribuinte em sua DTR do período, e alteração do valor da terra nua de R$ 684 para o valor arbitrado com base no sistema de preço de terra da RFB, para R$ 2.718.520, resultando no imposto suplementar no importe total de R$ 216.559,29. Atendendo ao termo de intimação fiscal de número final 30/2007, recebido aos 12 de 11 de 2007, o contribuinte apresentou à autoridade fiscal os documentos que lhes foram solicitados, quais sejam ato declaratório ambiental, laudo técnico da existência de área de preservação permanente e reserva legal, e correlata anotação de responsabilidade técnica, cópia da matrícula do imóvel no registro imobiliário e laudo de avaliação do imóvel igualmente acompanhado da correlata RT. Aos 27 de 2 de 2007, o contribuinte foi cientificado a notificação de lançamento de débito cujo fundamento, conforme se constata do complemento da descrição dos fatos a folhas 10, quanto à área de preservação permanente, foi a não apresentação de ADA e de laudo técnico pelo contribuinte. Quanto à área de reserva legal, a não apresentação da matrícula do imóvel e de ato declaratório ambiental. E quanto ao valor da terra nua, a falta de apresentação de laudo de avaliação do imóvel. Apresentada a impugnação pelo contribuinte, a DRJ de Campo Grande a julgou procedente em parte
para reconhecer a área de reserva legal declarada, mantendo integralmente a cláusula da área de preservação permanente e o arbitramento do valor da terra nua levado a efeito pela autoridade fiscal atuante pelo sistema de preço de terra SICT TRFB. Quanto à área de preservação permanente, entendeu o julgador de primeira instância que o laudo técnico apresentado pelo recorrente padece de um vício, pois não discrimina cada área de preservação permanente, detalhando as respectivas dimensões e localização, em qual inciso do artigo 2º ou 3º da Lei 4771 de 65, cada área se enquadra, demonstrando os motivos do enquadramento, razão pela qual não pode ser aceito. Com relação ao valor da terra nua, entendeu o julgador APO que o laudo de avaliação apresentado não atende ao quanto especificado na intimação que lhe foi dirigida, por não atender ao grau de fundamentação e precisão 2, conforme exigido na intimação. Além do mais, as amostras utilizadas não são do mesmo município do imóvel do recorrente, e a maior parte delas não retrata vendas efetivadas, mas apenas ofertas. Pois bem, quanto à área de preservação permanente, como acima mencionado, o julgador de primeira instância entendeu por bem manter integralmente a cláusula da área de preservação permanente de 500 hectares declarada pelo contribuinte, por entender que o laudo técnico apresentado não poderia ser aceito por não discriminar cada área de preservação, detalhando as respectivas dimensões e localização, em qual inciso do artigo 2º ou 3º da Lei 4771 de 65, cada área se enquadra, demonstrando os motivos do enquadramento, descrevendo de forma genérica as hipóteses em que a área total se enquadraria, não sendo possível precisar em qual artigo da legislação cada área se subsume. A título de exemplo, afirma que o engenheiro que o elaborou diz que grande parte do imóvel é constituído por áreas alagadas ou alagadas em grande parte do ano. Assim, o R-julgador compara essa situação à de áreas com inundações sistemáticas, da mesma forma que ocorre no Pantanal, para relacioná-lo à orientação contida no item número 115 do Perguntas e Respostas de ITR e concluir que a área declarada não se trata de áreas de preservação permanente, mas sim de áreas alagadas que deveriam ter sido declaradas normalmente, mas que deveriam ter um diferencial na aplicação dos índices de lotação. Em seu recurso voluntário, o recorrente argumenta que consta dos autos ato declaratório ambiental protocolizado junto ao IBAMA, reconhecido como hábil pela Receita Federal para comprovar a área de reserva legal e que, portanto, também deve ser hábil para comprovar a área de preservação permanente. Alega é demais, e quanto ao argumento de que o laudo técnico não discrimina cada área de preservação permanente, os próprios órgãos ambientais, que têm como função principal analisar e vistoriar essas áreas, não exigem essa discriminação, pois conforme consta da impugnação, todo e qualquer projeto apresentado perante tais órgãos deve ser acompanhado de mapa com imagens de satélite que comprovam a existência e localização das áreas de preservação permanente, independentemente de constituírem margens de rios, córregos, morros ou outros. Acrescenta ainda que a existência da área de preservação permanente está demonstrada pelos documentos de folhas 211 e 212 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul, órgão competente do Estado para fiscalizar essas áreas. Entendo que tem razão o recorrente quanto a este ponto. Só um minutinho. Com efeito, de fato, consta dos atos, ato declaratório ambiental do imóvel em questão, protocolizado no IBAMA aos 17/12/2002. Como destacou a própria decisão recorrida, o contribuinte apresentou o ADA protocolizado em 17/12/2002, o qual deve ser aceito, pois até o exercício de 2005 não era necessária a apresentação do ADA a cada exercício, conforme artigo 10 da Instrução Normativa IBAMA número 76, de 31 de outubro de 2005. Aí aqui ela põe o artigo 10. Portanto, o próprio julgador de primeira instância, é claro, ao informar expressamente que o ato declaratório ambiental apresentado pelo recorrente deve ser aceito, sendo, portanto, hábil para comprovar as informações dele constantes, dentre elas, a área de preservação permanente de 500 hectares,
E neste ponto, tem razão o recorrente. Se o ADA foi instrumento hábil e útil para comprovar a área de reserva legal nele declarada, não pode o julgador negar a existência da área de preservação permanente, que ali também está registrada, pois, como nos ensina a máxima de hermenêutica, no rolê em latim, ou seja, os casos idênticos regem-se por disposições idênticas. No presente caso, o recorrente juntou aos autos ainda laudo técnico ambiental de quantificação de áreas de reserva legal, preservação permanente e áreas antropizadas, elaborado por engenheiro agrônomo certificado no CREA, acompanhado da correlata anotação de responsabilidade técnicas, que atesta a existência no imóvel de áreas de preservação permanente de 500 hectares, mesma informação constante do aludido ato declaratório ambiental apresentado ao IBAMA pelo recorrente aos 17/12/2002. É de 12 mesmo? Bom, depois eu confiro essa data. O julgador de primeira instância entendeu que o laudo em questão não poderia ser aceito por não discriminar cada área de preservação, detalhando as respectivas dimensões e localização, em qual inciso do artigo 2º ou 3º da Lei 4771/65 se enquadrariam e o porquê, não sendo possível precisar em qual artigo da legislação cada área se subsume. A título de exemplo, afirma que o engenheiro que o elaborou diz que grande parte do imóvel é constituído por áreas alagadas ou alagadas em grande parte do ano, e que, de acordo com o item número 115 do Perguntas e Respostas, a área em questão não se trata de áreas de preservação permanente, mas sim de áreas alagadas, que deveriam ter sido sido declaradas normalmente, mas ter um diferencial na aplicação dos índices de lotação. A respeito dos apontamentos feitos acerca do laudo técnico ambiental, anote-se que esse documento, no tópico Determinação das áreas de preservação permanente, afirma claramente o seguinte: determinação das áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente são constituídas de várias alagadas, mata ciliar, dos córregos e do Rio Brilhante, áreas de preservação das nascentes, lagoas naturais e brejos, entre outros. Ressalta-se que a área localizada em Angélica, em grande parte do ano, fica alagada. Ou seja, embora o laudo não seja expresso em mencionar em qual dispositivo legal da Lei 4771 tais áreas se enquadram, entendo, com todo respeito, que a descrição acima é bastante clara e de sua simples leitura, em contexto com os artigos 2º e 3º da lei em questão, é possível verificar que tais áreas se enquadram no artigo 2º, alíneas A, B e C, que dispõe, aqui eu transcrevo os artigos e dá para ver o enquadramento legal na linha A, B e C. Nascentes, áreas ao redor de lagos, lagoas, reservatórios de águas naturais artificiais e ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde que o seu nível mais alto ou faixa marginal, cuja largura mínima seja, e aqui está aqui. Ou seja, sobre o argumento no sentido de que, conforme perguntas e respostas do ITR, as áreas alagadas não são áreas de preservação permanente, mas sim áreas alagadas que devem ser declaradas normalmente, mas que devem ter um diferencial na aplicação dos índices de lotação, os documentos de folhas 211 e 212, emitidos pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Planejamento, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, são claros nos anos de 98 e 2000, respectivamente, ao afirmar que as áreas de inundação localizadas na fazenda de Porto Alice são áreas de preservação permanente. Desse modo, entendo que, de acordo com o conjunto probatório constante dos presentes autos, está suficientemente comprovada a existência no imóvel da mencionada área de preservação permanente de 500 hectares que deve ser reconhecida. Quanto ao valor da terra nua, em sua ITR do período, o recorrente declarou o valor da terra nua em R$ 784 mil. O recorrente foi intimado a comprovar o valor declarado por meio de laudo da avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 146533 da BNT, com grau de fundamentação 2. A autoridade fiscal lançadora informa que o laudo em questão não teria sido apresentado, ensejando o arbitramento do valor da terra nua, com base no sistema de preços de terra da RFB, com fundamento no artigo 14 do artigo 3º da RFB número 447/02. Bom,
O VTN será calculado com base no VTN por hectare, referente ao ano do exercício da DITR e do município de localização do imóvel rural, no valor de 1.074, várzea, né, aptidão agrícola. E aqui ele juntou todos os valores de aptidão agrícola. Também, de acordo com os valores declarados apurados do ITR, a área total do imóvel rural pode ser dividida para fins de atribuição da seguinte forma: várzea 0 hectares, cultura lavoura 0 e campos 1.960 hectares. Assim, o VTN apurado foi igual a aquele valor. O procedimento adotado pela autoridade lançadora foi respaldado pela DRJ sob o fundamento, em síntese, que o laudo apresentado pelo recorrente não cumpre os requisitos da NBR 146533, pois não atende ao grau de fundamentação 2, além das amostras utilizadas não serem do mesmo município do imóvel avaliado, apenas 3 delas serem relativas a vendas efetivadas, enquanto a maior parte diz respeito à oferta de imóveis. Em relação ao valor da terra nua, os argumentos trazidos pelo recorrente em seu recurso voluntário, passíveis de conhecimento por este tribunal, restringem-se à citação de precedentes jurisprudenciais do então Conselho de Contribuintes, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja obra justificar a reforma da decisão recorrida. De fato, neste ponto, tem razão o julgador de primeira instância. Compulsando os autos, verifica-se que o laudo de avaliação contém 12 amostras de pesquisas, todas elas de outras localidades, apenas 3 delas relativas a negócios que teriam sido realizados. Há que se observar que no item 9.2.3.5 da linha B da NBR 146533 dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação 2 e 3, é obrigatório que o laudo contenha, no mínimo, 5 dados de mercado efetivamente utilizados, e os dados de mercado coletados devem ainda se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando e ser contemporâneos à data do fato gerador do ITR. Portanto, o laudo apresentado realmente não atende às exigências da NBR 146533. Anoto que o recorrente em seu recurso também contesta a manutenção do valor de terra nua arbitrado pela autoridade lançadora, tendo por base o sistema de preços de terra SICT, e questiona quais seriam suas fontes de pesquisa, se foi baseado no rigorismo da DNT, se o profissional responsável pela sua elaboração é habilitado junto ao CREA e se foi recolhida a devida RT, se é possível o acesso ao levantamento dos preços realizados para a sua elaboração. Conclui que, diante de todos esses questionamentos, o VTN de 2003 deve ser o constante do laudo de avaliação apresentado, que foi elaborado por profissional habilitado e com recolhimento da devida ART. A esse respeito, ressalto que o sistema de preço de terra SICT tem amparo legal, mais precisamente no artigo 14 da Lei 9393, que dispõe. Aí eu exponho aqui o artigo 14, cito o parágrafo 1º. As informações sobre o preço de terra observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei 8629, e considerarão levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura dos Estados Federados e dos municípios. E aí aqui o artigo 12, os critérios, né, daquela lei. Nessa linha, o próprio regulamento do SICT prevê que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura das unidades federadas outros municípios, e não a elaboração de pesquisas por profissional habilitado pelo CREA, de acordo com as normas da BNT. Ademais, a autoridade lançadora demonstrou claramente os valores utilizados como parâmetro para o arbitramento da terra nua, que constam da tela SICT anexada a folhas 8 dos autos, de modo que o fato de o recorrente não ter tido acesso ao levantamento dos preços utilizados no SICT não prejudicou que ele exercesse regularmente seu direito de defesa, como de fato fez, uma vez que, para contrapor o arbitramento, basta apresentar laudos de avaliação do imóvel que atendesse as exigências da norma NBR-BNT 146533. Assim, os argumentos recorrentes quanto ao valor da terra nua não devem ser acatados. Assim, eu concluo que, diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer a isenção tributária sobre a área de preservação permanente de 500 hectares. E deverá ser abatido do saldo remanescente do crédito tributário o pagamento já efetuado pelo contribuinte,
que é o DARF de folhas 222. Ok, Renata. Só com relação a esse abatimento, Renata, isso eu acho que não precisa nem constar, porque na própria... esses dois DARFs são duas cotas. Ele, na verdade, acho que ele pagou o imposto em 4 cotas. Aquele valor que ele declarou como devido de imposto, a fiscalização considerou na notificação. Foi considerado, foi abatido, a fiscalização lançou só o imposto suplementar, né? E esses recolhimentos já foram... Não precisa, acho que não precisa ser dito isso, né? Porque já foi feito o abatimento, né? Colegas, a conselheira relatora, ela está, em relação ao item 121 da pauta, votando no sentido de dar provimento parcial, é parcial, né, Renata? Parcial ao recurso voluntário. Sim, é parcial. Parcial ao recurso voluntário e para restabelecer uma área de preservação permanente de 500 hectares, né? E considerar esses recolhimentos. Mas eu não sei, Renata, eu acho que não precisa colocar, porque pode até confundir um pouco a fiscalização. Ela pode, será que é um outro recolhimento? Alguma coisa? Porque na notificação ela já considerou. E isso aí está sendo considerado. Eu peguei o valor que ela declarou, dividi por esse valor, deu exatamente 4. E ali tem DARF de 2 cotas, pode ver, cota 1 e cota 2 nos DARFs. Eu acho que deve ter mais da cota 3 e 4, né? Não sei, acho que não precisa dizer para não complicar. E colegas, aqui, ó, estava vendo aqui, tem ADA, essa área de preservação permanente tem ADA, o contribuinte apresentou um laudo, a DRJ não acatou o laudo, porque o laudo fala em área alagada, e de fato eu consultei a folha ali que a conselheira mencionou, do órgão estadual, e o órgão estadual fala realmente que essa fazenda, que é a Fazenda Porto Alice, essa área alagada é uma área de preservação permanente. E ela tá declarada no ADA? Está no ADA. Tá, né? Está no ADA. Não é o fato só de ter só o ADA. ADA já seria suficiente, né? Mas desde que no ADA tem área de preservação permanente. Então, não, ela está lá. 500 ela está lá. O ADA está lá. Vamos lá votar, então. Luiz, como você vota? Vou negar provimento a recurso. Negar provimento. Gregório? Relatora. Francisco? acompanha a relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também vou acompanhar a relatora. Posso perguntar, Luiz, por que você vai negar provimento? Não. Então tá. Luiz, na verdade não deu para ouvir, você fechou o microfone. Eu disse não. Ah, só? Então tá. Renata, posso tirar essa parte do recolhimento? Pode. Posso? Só para não... Porque é bem isso mesmo, sabe? Se você pegar o valor que ele declarou, que está na notificação, e dividir pelo valor dos DARFs, vai dar 4. Ele deve ter feito em 4 cotas, só que ele trouxe ali no outro, a cópia só de 2 DARFs. Tanto é que nos DARFs tem cota 1 e cota 2. Deve ter o no processo. Então tá, é só... O ADA é intempestivo, você viu, né, Dene? Oi? O ADA é de 97, você viu, né? Ele foi protocolizado em 17 de 12 de 2002, mas ele é intempestivo, ele é de 97, ele não é de exercício 2003, nem sequer do exercício 2002, você deve ter visto isso lá, né? É um ADA de 97 que foi protocolizado em 17 de 12 de 2002. Se você
tiver a carta recebiada, você está mudando seu entendimento, você entende que tem que ser tempestivo. E essa alegação trazida pela relatora, no sentido de que não seria anual, de que não precisaria ser anual a apresentação do ADA, passaria até 2005, eu acho que até 2006, que não precisaria ser anual. Na verdade, esse regramento ele se choca com outros dispositivos legais paralelos, como aquele 17O, artigo 10 lá do decreto, não lembro agora, não existe nenhum, com o próprio enunciado de súmula CAF, aquele, parece que é o 41, não lembro agora bem, que fala que até o exercício 2000, a ausência do ADA não é suficiente, não pode ser exigido para o lançamento, assim, não pode ser exigido para chegar ao lançamento, assim, não é óbvio ao lançamento do que se deduz de leitura contrária ao senso a partir de 2005. Então, tem que prestar atenção se você não está mudando de entendimento, né? Veja, o ADA foi apresentado em dezembro de 2002. Ele é de 97. Ele é de 97, o ADA. Tem 97. Você abriu o ADA. Veja, 97. Estou com ele aqui. Veja lá em cima, exercício 97. É um ADA, veja, ele foi apresentado... Ele passa a ser exigido anualmente só a partir de uma data aí, acho que 2007. É um ADA que foi apresentado em 2002, o exercício em questão aqui é 2003. Talvez... Mas o ADA... Talvez o ADA 97, o ADA 97, ele foi apresentado em 2002, o carimbo do requerimento, mas perceba que o formulário é de 97. É de 97 o formulário. Luiz, agora ele é exigido anualmente a partir de uma certa data. Lá, nesse exercício aí, ele só era exigido novo ADA se houvesse alteração de diária. Mas, Luiz, veja, se você olhar no preenchimento do ADA, ele é 2012, pode ver nos dados de data de assinatura do declarante, tem a data Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 13 de dezembro de 2002. Sim, porque ele fez o pedido em 2002. Formulário que consta. Porque ele fez o pedido em 2002. Ele fez o pedido em 2002. Ele perceba que o processo, ele protocolizou em 2002. É um ADA de 97, 1997. Ele achou um formulário de 5 anos atrás? Ele achou um formulário? Que estranho. Bem, mas de qualquer forma, veja, tem ADA. Um ADA que... muito bem, eu estou só dizendo que eu não acompanho. E também tem outra questão aí, tá? Ele não tem tela do CIP aí. Alguém viu a tela do CIP? Tem informação no alto, no lançamento, mas não tem tela do CIP aí. Ele disse que tem, o relatório no alto diz que conforme documento anexo, mas eu não achei. Eu vou abrir ele aqui de novo. Porque, veja, nós temos que, a coerência é tudo, é fundamental. Se você, por exemplo, se no relatório fiscal, o relatório diz, o autor da fiscal diz, olha, conforme informações contendo o CIP, não tem a tela. Ele não coloca valores. Qual é a diferença entre ele não colocar a tela e dizer os valores? É preciso ter a tela. Eu não estou encontrando a tela. Eu não sei onde é que tem a tela. Eu não vi essa tela, não. Página 8 do e-processo. Tem a tela do CIPT. Isso, estou vendo agora. Página 8. Cultura, Campus, Várzea. Se você fizer colinha, vai pegar mal para ele, né? Sim, com certeza.
Com certeza. Então tá, gente, podemos bater o martelo, então, nesse aqui? Eu já votei, né? Vou negar provavelmente. Alguém gostaria de mudar o voto? Não, eu não prolatei ainda. Alguém gostaria de mudar o voto? Não? Então, colegas, para o item... Sim. Então, colegas, para o item 121 da pauta, do contribuinte Eduardo Olímpio Machado Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução da área de preservação permanente de 500 hectares glosada pela fiscalização. Restabelecer a área de preservação permanente de 500 hectares glosada pela fiscalização. Vencido o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, essa é a decisão para o item 121. Deixa eu ver o horário, temos que controlar aqui a hora. 5h13. Vamos para o próximo item da pauta, que é o item 122, do contribuinte Fernando Moutinho Toni. Item 122, também de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura, Renata. Se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Vou para o voto. O recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme previamente relatado, traz recurso voluntário interposto contra acórdão, que julgou improcedente o lançamento de crédito tributário, no importe de R$ 68.604,90, proveniente do lançamento suplementar de TR de 2005, a ser acrescido de multa proporcional de 75%. Luiz, você pode fechar o microfone, por favor? Acrescido de multa proporcional 75% de juros de mora, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Sacipan 5, Macaé, com área total declarada 777,9 hectares. Segundo consta da descrição dos fatos em enquadramento ilegal, constante da notificação de lançamento, embora regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua declarado e a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural existente no imóvel aos A1 de 1 de 2005 informados. Em sua impugnação, o contribuinte não contestou essa imputação, centrando sua defesa em outras alegações, quais sejam que o imóvel foi cadastrado com 777,7 hectares, área que foi desmembrada e alienada várias frações, totalizando 363 hectares, remanescendo apenas uma área remanescente de 414,1 hectares aproximadamente. Desse modo, alega que acredita que todo o tributo recolhido sobre a área maior é suficiente para atender a legislação vigente, conforme cópia das declarações e dados dos anos anteriores, que anexou na oportunidade. Afirma que solicitou a medição do terreno referente às áreas dos imóveis, que será apresentada oportunamente, e requer que o débito seja cancelado. Julgado improcedente a impugnação apresentada, o contribuinte sustenta que o julgador de primeira instância, por seu turno, ratificou o entendimento da autoridade fiscal quanto a esse ponto, sob o argumento de que, aos 10/2 de 2011, protocolizou junto à Secretaria da Receita Federal de Campo dos Goitacazes laudos de vistoria com todas as informações e características da área de sua propriedade, assinado por profissional habilitado, acompanhado da correspondente ANT, e também planta geográfica, constando todas as medições das glebas de terra, especificando a área remanescente. Alega que não pode ser prejudicado no seu direito ao contraditório e ampla defesa se tais documentos que comprovam que em 2005 era proprietário de apenas 300 hectares de imóvel foram efetivamente apresentados, mas não constavam do processo quando do julgamento da impugnação. Diz que a afirmação constante da decisão recorrida, no sentido de que a diferença a maior de 956 hectares, relativamente à área declarada,
apurada entre a área adquirida pelo recorrente e as áreas posteriormente alienadas, apurada pelas escrituras constantes dos autos, não pode ser considerada, pois as escrituras não especificam se o alqueire a que se refere se trata do alqueire mineiro ou paulista, pelo que a conversão realizada pelo julgador que proferiu a decisão recorrida fica prejudicada. Acrescentam que a imprecisão quanto às áreas e suas dimensões foram elucidadas por meio da planta e do laudo apresentado aos 10/2/2011. Logo, a fundamentação do acórdão recorrido fica prejudicada diante dessas informações. Alega que a afirmação da decisão, no sentido de que não houve nenhum questionamento acerca da glosa da área ocupada com benfeitorias úteis e atividade rural, e a alteração do valor da terra nua não procede, porque a planta e, mais precisamente, o laudo de vistoria apresentados contrapõem no seu todo essa alegação e comprovam que a área remanescente não possui áreas ocupadas com benfeitorias úteis necessárias, visto que as áreas que possuíam tais benfeitorias foram todas alienadas em data pretérita 2005. Por fim, alega que a afirmação de que as escrituras de compra e venda não foram registradas no registro de imóveis também não procedem, pois conforme certidões ora anexadas, as escrituras foram sim registradas, transferindo a propriedade. Pois bem, inicialmente, cumpre anotar que o recorrente, de fato, não impugnou os fatos que lhes foram imputados na notificação de lançamento. Com efeito, o fundamento da autuação, conforme já acima demonstrado, foi o fato do recorrente devidamente intimado não ter comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 146533 da ABNT, o valor da terra nua declarada, nem ter comprovado a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Esses fatos, como acima relatado, não foram questionados pelo recorrente, que se limitou a tratar de questões atinentes ao desmembramento da área original do imóvel e à suposta alienação de parte dele. O recorrente contesta essa afirmação, entendendo que a planta e, mais precisamente, o laudo de vistoria apresentados, não exatamente com a impugnação, mas antes de seu julgamento, aos 10/2/2011, contrapõe essa alegação, pois comprovam que, em 2005, ele era proprietário de apenas 300 hectares do imóvel. Sobre a impugnação, o decreto número 70.235 de 72 dispõe em seus artigos 15 e 16 o seguinte: o artigo 15, a impugnação formalizada por escrito, instruído com os fundamentos em que se fundamentar, terá apresentado ao órgão preparador, no prazo de 30 dias, contatos da data em que foi feita a intimação da exigência. E a impugnação mencionará a autoridade julgadora que é dirigida, a qualificação do impugnante, e os motivos de fato de direito em que se fundamentam os pontos de discordância. E o artigo 17, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Note-se que a norma é clara ao determinar que a impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância, bem como que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Ora, o recorrente realmente sequer mencionou em sua impugnação os fatos que efetivamente fundamentaram o lançamento, de modo que, nos termos do que dispõe expressamente os dispositivos a serem mencionados no decreto 70.235, 72, no caso, 72. Acrescenta-se que o artigo 341 do CPC, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, ao processo administrativo fiscal, inclusive, traz o ônus da impugnação específica ao réu. Nos seguintes termos, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiros as não impugnadas. Segundo ensina a doutrina, pelo princípio do ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele, incidindo os efeitos da revelia. Assim, não basta o recorrente simplesmente afirmar que o laudo e a planta comprovam que a área remanescente não possui áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias, porque as áreas que possuía
Tais benfeitorias já houveram sido alienadas em data pretérita 2005, porque muito mais do que afirmar, é preciso demonstrar, e do laudo anexado aos autos não consta essa afirmação e tampouco do mapa juntado é possível extrair os fatos afirmados. É importante anotar que o ônus de organizar as provas de acordo com suas obrigações e torná-las inteligíveis e de possível visualização do quanto se quer demonstrar não pode ser transferido ao julgador. Cabe ao próprio impugnante organizar suas provas caso deseje demonstrar o quanto alega. Com relação ao questionamento do recorrente, no sentido de que a imprecisão quanto às áreas alienadas e suas dimensões foram elucidadas por meio da planta e do laudo apresentado aos 10/2 de 2011, de modo que a fundamentação da decisão recorrida, no sentido de que haveria divergência entre a área por ele adquirida e posteriormente desmembrada e parcialmente alienada em frações, conforme demonstrado por escrituras de cumprimento anexada aos autos, e resta prejudicada e afastada. Acrescenta ainda que, diferentemente do que alega o julgador de primeira instância, as escrituras de compra e venda foram registradas no cartório de registro de imóveis, conforme certidões que anexa, transferindo as gléblulas alienadas. Conforme se verifica as folhas 119 a 138 dos autos, o recorrente anexou aos autos laudo de avaliação, com data base 28 de dezembro de 2010, com nível de rigor apontado no próprio laudo, que o qualifica como parecer técnico, com objetivos de determinação do valor de mercado de compra e venda do objeto. De fato, o laudo aponta que a fazenda Saci-Pan foi inicialmente formada por 779,9 hectares, com características, em sua maior parte, de vegetação natural remanescente de Mata Atlântica e porções rochosas. A partir do ano de 2005, após o desmembramento da fazenda, devido à venda de das partes constituintes da mesma, restou de posse do senhor Fernando Montinho Tony um remanescente de área da fazenda Saci-Pan de remanescente de 300 hectares. Observe, no entanto, que a informação da dimensão total das áreas alienadas, informadas no laudo, 779 menos 300 é igual a 479,9 hectares, não coincide com aquela que o próprio recorrente informou na sua impugnação, 414 hectares. Ademais, o recorrente celebrou 10 escrituras públicas de compra e venda, que estão na folha 58 a 82, duas delas celebradas posteriormente a 1/1 de 2005, data do fato gerador do tributo aqui discutido, mas apenas anexou aos autos a certidão de registro no cartório de registro de imóveis de 8 delas, de modo que não há comprovação de transferência da propriedade de todas as glebas, de modo a comprovar qual seria, de fato, a área do imóvel que efetivamente seria de propriedade do recorrente a 1/1 de 2005. O instrumento adequado para fazer essa prova seria a certidão atualizada da matrícula do imóvel, que o recorrente não trouxe aos autos. Desse modo, entendo que tem razão o julgador de primeira instância, devendo ser o acórdão recorrido mantido por seus próprios fundamentos. Antes exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 122 da pauta, do contribuinte Fernando Montinho Tony, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário pelas razões ora expostas. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Luiz, como você vota? Luiz, está ouvindo? Nós não temos tela de CIP aí no sistema, presidente? No processo? Foi VTN, né? Para você é relevante agora a tela do CIP, nesse caso aqui, Luiz? Claro, que é o parâmetro que se usa para julgar. Se é VTN, se foi arbitramente VTN, tem que ter o CIP, né?
É um parâmetro que se usa para julgar. Tem baixa diligência para isso, inclusive. Né? Eu não estou vendo essa informação, nenhuma remissão de que exista, porque como foi VTN, significa que foi arbitramento. E se foi arbitramento... Na página do processo tem a tela do CIRT. Qual a página? Página 15. 15. Aí tem é que eu não estou conseguindo abrir aqui. Aí tem as telas de cada área, aí tem a informação de cada das categorias de valor das terras, né? CIRT com aptidão agrícola, correto. Vou acompanhar a relatora. Gregório, como você vota? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora, presidente. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 122 da pauta, do contribuinte Fernando Moutinho Tony ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Repetindo, item 122, Fernando Moutinho Tony. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. É 5h29, podemos seguir mais um pouco. A nossa sessão de julgamento vai até às 18 horas. O próximo item da pauta é o item 123, de relatoria do conselheiro Gregório. O item 123 é da contribuinte Madeireira Brasil Pinho Limitada. Madeireira Brasil Pinho Limitada, item 123. Pode iniciar a leitura, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente. Se for necessário, retornamos depois ao relatório. Recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Traz o presente caso de notificação de lançamento com vista de débito de terra em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelo contribuinte. Não comprovação da área de interesse ecológico e não comprovação por meio de laudo de avaliação de imóvel, conforme estabelecido na NBR, do valor da terra não declarado. A recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua peça recursal que o imóvel se trata de área de interesse ecológico, conforme reconhecido pela Fundação do Meio Ambiente Fátima do Estado de Santa Catarina. Foi apresentado ao declaratório ambiental ao IBAMA em 2006 e 2008, e como não foi contestado até agora, tem sua validade assegurada para os fins previstos. A Receita Federal intimou a recorrente para apresentar laudo técnico para comprovar o VTN declarado. Este deixou de fazê-lo, pois ele estava de acordo que o mesmo fosse elevado para o valor informado na intimação, ou seja, o constante na tabela CIPS da RFB, que determinava o valor do VTN para o município no montante de R$ 2.168,00 por hectare para o exercício de 2007. Passando então a análise dos pontos de defesa da recorrente da área de interesse ecológico. Com relação ao gloso da área de interesse ecológico, analisando a descrição dos fatos constantes no auto de infração, tem-se que esta se deu pela falta de apresentação do ato declaratório ambiental referente ao exercício de 2007 e aí transcrição da fundamentação da autoridade administrativa. O julgador de primeira instância, corroborando com o entendimento da fiscalização, concluiu pela procedência do lançamento, destacando que não consta dos autos ato declaratório ambiental do exercício de 2007, sendo certo que os atos declaratórios apresentados, letras A a C, referente aos exercícios de 2006 e 2008, não têm eficácia para o exercício em questão, conforme a legislação acima mencionada. Veja, aqui o período é 2007 e aí o contribuinte apresentou a ata 2006 e 2008. Pois bem, com respeito à exigência do ADA como requisito para gozo da exerção BTR nas áreas de preservação permanente e de interesse ecológico, primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei 10.165 de 2000, que alterou a redação do parágrafo 1º artigo 17O da Lei 6938 de 81.
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes aplicáveis a faturadores anteriores à Lei 12.651, a qual aprovou o novo Código Florestal, no sentido de dispensa de apresentação do ADA para reconhecimento das áreas não tributáveis pelo TR. Nesse sentido, confira-se o excerto abaixo transcrito e aí precedentes do STJ neste sentido. Neste contexto, tendo em vista que, no caso em análise, a contribuinte logrou comprovar que o imóvel objeto da presente autuação se trata de área de interesse ecológico, fato incontroverso tanto para a fiscalização quanto para o órgão julgador de primeira instância, em face dos documentos apresentados pela autuada, notoriamente daqueles emitidos pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, tal fato, por si só, já impõe o afastamento da tributação nos termos da jurisprudência da STJ supramencionada. Não fosse isso bastante o suficiente para reconhecer o direito da contribuinte à dedução da área de interesse ecológico declarada em sua DTR de 2007, a autuada, no caso concreto, apresentou ainda, no curso do procedimento fiscal, os atos declaratórios ambientais referentes aos exercícios de 2006 e 2008, transmitidos para o IBAMA em setembro de 2006 e novembro de 2008, respectivamente, com área de interesse ecológico de 2.854,6 hectares devidamente declarada. Aí eu trago um excerto dos scores do conselheiro Francisco Ibiapino Luiz, e aí na sequência eu digo: como se vê, a apresentação do ADA por parte do contribuinte tem como finalidade munir o órgão julgador, o órgão fiscalizador ambiental, de informações acerca de determinado imóvel, viabilizando a realização de auditoria com vistas a averiguar a veracidade das informações ali constantes. E, quando for o caso, lavrará de ofício novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a quem compete efetivar a autuação correspondente. Ora, no caso em análise, resta claro e evidente que o contribuinte cumpriu com seu dever de informar o órgão fiscalizador sobre a situação do imóvel, mediante transmissão dos ADAs referentes aos exercícios de 2006 e 2008. Em outras palavras, pode-se afirmar que o IBAMA teve conhecimento da situação do imóvel tanto antes quanto depois do período fiscalizado. Por fim, mas não menos importante, registre que os ADAs em questão foram transmitidos nos respectivos anos de 2006 e 2008, ou seja, anos antes do início do procedimento fiscal que deu origem ao presente processo administrativo, sendo certo que a jurisprudência consolidada no âmbito desse Conselho é no sentido de aceitar o ADA protocolado antes do início da ação fiscal em respeito à espontaneidade do contribuinte. E aí, precedentes da segunda turma da Câmara Superior nesse sentido. Isto posto, impõe-se a revisão da decisão de primeira instância e, por conseguinte, do próprio lançamento, reconhecendo-se a área de interesse ecológico declarado pela contribuinte em sua DTR 2007. Em relação ao VTN, aí eu trago o excerto, o fundamento da decisão do órgão julgador de primeira instância, e eu vou lá para os dois últimos parágrafos dessa transcrição. Diz a DRJ: no caso em exame, a impugnante deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou qualquer outro elemento de prova do valor da terra nua do imóvel em 1º de janeiro de 2007. Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no artigo 14 da Lei 93.93/96. Neste contexto, considerando que a contribuinte em sede de recurso voluntário apenas se limitou a reiterar sua argumentação já deduzida em sede de impugnação, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular e impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento a recurso voluntário, restabelecendo-se a área de interesse ecológico declarada pela contribuinte em sua DTR 2007. É com meu voto, presidente. Ok, Gregório. A área é de 2.854,6 hectares, né? Correto. É isso, né? Vou colocar o valor mesmo da área.
Colegas, o relator, em relação ao item 123 da pauta, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de interesse ecológico glosada pela fiscalização, que corresponde a 2.854,6 hectares. Ele declarou essa área, a fiscalização glosou integralmente essa área e o conselheiro relator está restabelecendo a área. Aqui é exercício 2007, mas ele tem um ADA de 2006 e tem um ADA de 2008, é isso, né, Gregório? Não tem 2007, mas tem 2006 e tem 2008. E tem a declaração do órgão ambiental do Estado de Santa Catarina reconhecendo como área de interesse ecológico. E tem o documento estadual lá também. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto do relator? Esse exercício aí já tinha criada própria de cada ano. Por exemplo, em 2006, ele já não se aproveita, pela legislação, no entendimento que a gente tem tomado, ele não se aproveita para 2007. Teria que ser o 2007 até 30 de setembro de 2007. No meu entendimento. Tá. Vamos lá, então. Luiz, como você vota? Você falou que tem um ato do estadual, né, Gregório? Qual é a data dele, esse reconhecimento aí? Deixa eu localizar aqui no processo. Estou procurando também aqui, mas eu perguntei para agilizar aí. A data dele é de 2003, 24 de outubro de 2003. Eu vou divergir. Ok. Divergir para negar provimento, né, recurso? Ok. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. Renata? Perdão, acompanho o relator. Rafael? Relator. Márcio? Divergência. Ana? Relator. Eu também vou acompanhar a divergência. Então, aqui nós tivemos um empate. Só um instantinho, me dá. Ok, então. Ok. Então, colegas, para o item 123 da pauta, da contribuinte madeireira Brasil Pinho Limitada, Madeireira Brasil Pinho Limitada, item 123, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do voluntário,
e, por determinação do artigo 19e, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução da área de interesse ecológico de 2.854,6 hectares, glosada pela fiscalização. Ponto. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. É isso, né? É isso mesmo, né? Então tá, deixa eu conferir a hora. 42, 5h42. O próximo é seu. Conseguimos fazer nesse tempo, Renata? Em 18 minutos? Sim. Então vamos lá. Colegas, item 124 da pauta do contribuinte Olavo Acatauaçu Teixeira. Item 124, de relatoria também da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura, item 124, Renata. Eu vou direto ao voto, tá bom? O recurso tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Conforme relatado, trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigente de imposto territorial rural relativo ao exercício de 2003, incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda Mãe do Rio, com área total declarada de 4.690,9 hectares, localizado no município de Macapá, Amapá, no valor total de R$ 172.027,40. Porque o contribuinte, tendo sido regularmente intimado, não comprovou a isenção de área declarada a título de preservação permanente de 4.100 hectares, nem o valor da terra nua declarada de R$ 29.599, ensejando a glosa dessa área declarada como de preservação permanente para arbitramento do VTM com base nas informações do CIPT. Faltou o CIPT aqui. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que não é sujeito passivo de obrigação tributária ante a inexistência de sua condição de contribuinte no que diz respeito ao exercício regular da atividade agropastoril. Afirma que a área em questão se trata de uma pretensária de posse cuja regularização fundiária nunca se regularizou, quer dizer, nunca ocorreu. Renato, Oi? desculpa interromper, mas já interrompendo, eu estou verificando. Deve ter decadência? O exercício em análise é 2003 e eu ainda não encontrei a ciência do lançamento, mas a notificação foi emitida em março de 2008. Então é bem possível que tenha havido decadência. 2008. Aí, se o pagamento... Então, vamos converter em resolução. Eu confesso que nessa época, ainda não estava muito afeita essa questão de atentar para essa história e fazer uma resolução para a gente, eventualmente, pedir para ver se houve pagamento antecipado. Agora eu já estou atenta, agora eu já faço. Ele apura o imposto devido até, acredito, pelo valor mínimo, R$ 11,17. Mas, enfim... Eu acho que no 5 de março de 2008, Gregório, que o lançamento se aperfeiçoou. Maio, né? Março, 5 de março. Pode ter havido, se tiver pagamento antecipado, então... Então, acho que seria o caso de resolução. Então eu vou continuar lendo. Vamos fazer isso, Dani? Acho que sim, acho que é o mais... Agora, tem um detalhe, mas tudo bem, vai dar máximo mesmo, porque o lançamento foi encaminhado para o procurador, não foi encaminhado para o contribuinte, né? Encaminhado para o procurador, está aí no... Eu não sei se essa citação é válida, viu? Mas a gente não vai entrar nessa questão, né, Luiz? Eu acho que a DRJ não entrou nisso, né? Não questionou isso, né? Não. Não houve esse questionamento, né? Não. Não houve, daí o contribuinte compareceu aos autos, apresentou impugnação. Sim. É o procurador que trouxe, foi tudo para o procurador aí. Agora, mas tudo bem, você pode até achar assim, mas é melhor checar aí, tem um enunciado de suma CAF nesse sentido aí, né? Porque tem um enunciado aí, é só a gente achar que não é, mas tem que ver se está de acordo, se é esse o entendimento do conselho, né, do CAF.
Eu estou procurando aqui. Mas tudo bem, já tem esse problema aí, né? Já tem esse problema. Aqui a discussão envolve VTN, né, Renata? E área de preservação permanente. VTN e APP. Sim. Eu estou passando o olho aqui no processo e a princípio eu não localizei aquela tela do CIFT bonitinha que a gente está acostumado. Tem uma tela aqui, para quem está com o processo aberto, página 10. Deixa eu pegar o meu processo aqui. Ele fala aqui, valor da terra nua do município, aí tem município Macapá, exercício 2003, valor da terra nua 17818. E só, mas... Deixa eu olhar o meu processo, porque assim, eu vou dizer o que eu considero. Quando, se não tem o CIFT, mas se na notificação de lançamento ele coloca o valor da aptidão agrícola, eu considero. Deixa eu ver se na notificação ele coloca. Olha só, se você quiser cruzar do olhar, anunciado 110 sobre uma CAF. O processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado sujeito passivo. Ele fala de advogado, mas aqui a leitura tem que ser extensiva, né? Mas se ele compareceu e se defendeu, você vai anular o processo por causa disso? Mas eu estou dizendo que... Mas quem compareceu foi o contribuinte ou foi o procurador? Não, eu estou só dizendo aqui o enunciado de súmula. Ele é bem claro quando diz que é incabível a intimação dirigida ao interesse do advogado. É isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que se a presença depois da pessoa supre, se não supre. É um enunciado vinculante. É que essa questão aí da intimação não veio para nós. Aí nós teríamos que reconhecer de ofício um aparente vício processual ocorrido lá. Não veio, mas a gente tem que tomar conhecimento da medida que tem que aferir até para essa questão da decadência. A gente tem que aferir quando o lançamento se aperfeiçoa, né? Aí quando você vai olhar, você vê lá que o destinatário não é o contribuinte. Você tem que olhar isso, porque a gente não está vendo decadência. Então, como é que a gente vai aferir decadência se não olhar a data de o crédito tributário se aperfeiçoa? Quando você vai olhar, você vê que o destinatário não é o contribuinte. A não ser que tem outra. É o chamado da prova fortuita. Você se depara com o fato e está investigando o outro, né? O exercício é 2003, o lançamento foi feito em que ano que você falou, Gregório? 2008. Veja, do lançamento ele teria 30 dias, né? Mesmo que tenha sido ali dentro do... estaria decadente de qualquer forma, né? Não, foi 4 de março, estaria decadente. Inclusive, o procurador dele é um advogado, né? Eu estou só falando isso para a gente não entrar em conflito com um enunciado de súmula, que é até vinculante, né? É questão só de cuidado. Eu não estou querendo aqui inventar nada, inclusive quem assina o recurso voluntário, a impugnação de recurso voluntário é o procurador, é o advogado. É o advogado que assina. E a citação e a notificação do lançamento, a ciência foi dada para ele, advogado. E tem um enunciado muito claro falando disso. Então, eu estou só chamando a atenção para esse evento. Se você acha que é superável, tudo bem. Quer dizer, pelo fato do contribuinte não ter trazido, mas a gente se depara com o fato porque está vendo outra coisa, né? Você está dizendo que o enunciado não se aplica, então, sem problema. Porque esse caso aqui, dificilmente o contribuinte vai alegar isso, Denis. Isso aqui é sempre de ofício. O contribuinte não vai dizer que ele não vai alegar, não, mas isso aqui é o tipo de enunciado dirigido para a administração mesmo. Assim, para que vai para ser conhecido de ofício aí. Porque o recurso voluntário, a impugnação foi assinada pelo advogado. Veja bem, eu não estou querendo tumultuar, eu estou querendo esclarecer que existe esse enunciado
e que existe esse evento que o título consciência foi o lançamento foi dado ciência ao advogado. Isso que eu estou dizendo, exatamente o que está dizendo aqui no enunciado. E quando ele fala intimação, na verdade, ele está falando de uma maneira genérica, né? Intimação, qualquer ato processual que ele está falando aqui, ele tem que ser direcionado ao contribuinte. Mas se acha que é superável, pode prosseguir, não tem problema. Não é que é superável, isso não está em questão aqui, não está sendo discutido aqui. É o seguinte, eu não achei a tela do CIPT, e tem a questão, não tem. E também não achei recolhimento, então acho que era bom baixar em diligência para a unidade de origem instruir os autos, então, com a tela do CIPT e verificar se houve recolhimento antecipado, né, Renata? Pode ser, então? Sim, pode, claro. Mas isso aí não caracteriza um vício cognitivo de ofício, não? Da citação? Além de ter o enunciado, isso não caracteriza, não? Bom, eu já sei como é que eu vou votar. Tudo bem, pode direcionar aí. Certa vez a gente está falando. Colegas, a conselheira relatora, então, vai propor uma resolução. Estou sem o áudio, Dani. Eu estou sem o áudio? Mas não. Está no mudo. Eu estou ouvindo. Não, Eu também estou ouvindo. Eu estou ouvindo também. eu estou me ouvindo. Não tem o risquinho assim cortando o microfone. Ana, voltou aí a funcionar? Está ouvindo, Ana, o Dani? Oi, Ana. Está ouvindo? Teu microfone está desligado, Ana. Ana não está ouvindo ninguém. Acho que não é só eu, acho que é todo mundo que ela não está ouvindo. Ela não está ouvindo, né? As pessoas. Eu acho que sim. O microfone teu está desligado, Ana. Bem, mas enquanto a Ana vai vendo ali, colegas, mas está ouvindo, né? Não consegue ouvir, tá certo, não adianta eu falar. Tem que esperar lá. Eu mandei um áudio para ela, vai que sem querer ela fechou por completo tudo, o som do computador, né, que tem aquela de atalho. Pois é. Tem gente desse grupo devendo aqui, pelo amor de Deus, hein? Esse grupo é dos ricos advances e os caras não pagam, né? 5 minutos. Agora voltou. Voltou. Não estava ouvindo ninguém e estava ouvindo normal, você estava falando. Aí de repente cortou. Aí eu olhei, sua boca estava falando ainda. Tá me ouvindo agora, né? Tá, então beleza. Colegas, então a conselheira relatora, né, em face das questões apuradas pelo Gregório e tal, resolveu então converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem instrua os autos com documentos, informações referentes à tela do CIPT, referente ao arbitramento do BTN, e referente à existência de pagamento antecipado do imposto, né? Aí aquela história, Renata, com relação ao recolhimento, para que a unidade de origem confirme se houve recolhimento de imposto antes do fato, antes da ciência do lançamento, né? Antes da ciência do lançamento, tem que deixar bem claro, porque senão eles vão ver se dentro do exercício teve o recolhimento e não vão para frente, né? Se antes da ciência do lançamento, pode até colocar a data, se houve, e se a Receita não localizar no sistema, que intime o contribuinte para apresentar um comprovante, se ele possuir, e se ele apresentar, o ideal é até pedir para a Receita também atestar, confirmar se aquele comprovante lá realmente procede, né? E também instruir os autos com a tela do CIPT, né? Informando, eu até colocaria assim, instruir as aulas,
tela do CIPT informando se houve aptidão agrícola, né? Foi considerado aptidão agrícola. Porque, de repente, eu não conheço todos os sistemas da Receita, de repente eles pegam uma tela, isso que é coisa antiga, né? Eles pegam a tela de um sistema bem antigo, que a gente não entende nada da tela, e a gente não fica sem saber, né? Então, além de instruir a tela, instruir os autos com a tela, era bom que a Receita Federal dissesse também, por escrito, se realmente foi considerada aptidão agrícola, tá? Beleza. Então, colegas, a conselheira relatora está propondo a conversão de julgamento de diligência. Luiz, como você vota? Eu voto pela nulidade do auto por citação defeituosa. Você diverge da diligência, é isso? Diverge e voto pela nulidade do orçamento. Eu vou colocar só de negar, divergir da diligência, porque isso aí é quando voltar o processo. Aí, quando mas eu já estou vendo agora, não preciso voltar o processo, o vídeo já está agora. Tá. Porque no meu entendimento nem essa diligência era para ouvir. Tá, beleza, então. Que quer deixar com o SPEC no enunciado se tivesse sublocado. O lançamento foi constituído em nome do da ciência ao procurador, ao advogado. Tá. Gregório, como você vota na diligência? Eu vou acompanhar a diligência. Francisco? Também acompanho. Rafael? Acompanho a diligência. Márcio? Ana? Acompanho. Eu também acompanho a diligência. E, colegas, horário, falta 1 minuto para as 18 horas. Eu vou só fazer a leitura aqui do enunciado. Para o item 124 da pauta, do contribuinte Olavo Acatauaçu Teixeira, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o conselheiro Luiz, que rejeitou a conversão do em diligência. Ok? Esse é o dispositivo. Era bom saber dizer porque foi que eu rejeitei, né? Porque esse tipo de diligência eu sempre acompanho. Estou dizendo que é desnecessária, eu estou rejeitando por esse evento. Porque a citação foi feita diretamente ao procurador, e não ao advogado, e não ao contribuinte. Então, é enunciado de súmula CAF 110, expressamente dizendo que é incabível esse tipo de procedimento. Eu tenho que ficar registrado, porque senão vai parecer que eu estou me contradizendo. É que você está entrando numa questão que a turma não discutiu isso aí. Né? Mas é visível. Você só está fazendo a diligência porque você viu lá no documento, no AR, o lançamento se aperfeiçoou em 4 de março de 2008. É impossível você não ver para quem foi direcionado o termo o documento. É impossível, está lá dizendo o destinatário. Não tem como você sair de conta que não viu. Eu estou dizendo que essa questão antecede a própria diligência, mas já que você... Agora, eu só quero que fique registrado isso, porque pode aparentar que eu estou me contradizendo. Eu estou dizendo que se não fosse esse caso, eu votaria sem nenhum problema pela diligência. Eu já votei várias vezes assim. Só que, para mim, tem uma questão importante aí que deve ser avaliada. Mas tudo bem, você entende que é assim. Eu já votei, agora tem que ficar claro o meu funcionamento, para não aparentar que eu estou sendo... Mas você teve uma outra diligência na mesma sessão de julgamento aqui que você só divergiu, eu não coloquei mais nada, né? Mas a razão era diferente, né? E aqui está gravado no vídeo aqui, né? Qualquer coisa... Tudo bem, eu já expliquei por quê. Porque quando o processo voltar, de qualquer maneira que for analisar, vai ter que ver esse fato. É um fato relevante. Tá certo. Então, eu vou deixar só assim. É um fato relevante. Eu só estou dizendo assim, a gente já mataria o processo antes da diligência. Você vai dar um trabalho. A Receita vai fazer isso, pesquisar. Quando chegar aqui, tem que olhar esse fato. Tá certo. Mas,
Eu vou deixar só que rejeitou a diligência, tá, Luiz? Está gravando Bem, o vídeo. é como você disse, já está registrado no meu funcionamento, sem problema. Perfeito, então. Colegas, vamos encerrar, então, o julgamento. O nosso assessor lá tem horário para cumprir. Então, colegas, vamos encerrar agora o julgamento, dia de hoje, retomamos amanhã às 9 horas, ok? Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.